18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas aqui da Mix 100,7. Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Nossa equipe é formada por profissionais de larga experiência comprometidos com a ética e com a verdade. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Boa noite, Karime Leão. Hoje foi um dia atípico, um dia movimentado na nossa redação e com a nossa equipe. Bom dia, boa noite. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite especial para você que nos acompanha em 100,7 Mix Manaus, Mix FM. Para vocês que nos acompanham também na live, no Facebook, no Instagram e, claro, no aplicativo Humano, um beijo para vocês. Hoje foi um dia, né? Hoje a cidade amanheceu diferente, hoje realmente foi uma correria danada. E você vai conferir tudo na edição de hoje. Tudo. Nosso programa vai trazer e traz notícias reais, ouvindo todos os lados envolvidos, sem sensacionalismo. E com um único objetivo, deixar você bem informado com o que é realmente importante, o que é relevante para você, cidadão. Cid Soares. Boa noite, meninos. Estamos juntos mais uma vez até as 7 da noite, com as informações mais relevantes, notícias exclusivas para você. Todas com credibilidade, que você confere aqui no 18 horas, o programa de debates da Mix Manaus. Bom, e participa na bancada do 18 horas todos os dias o diretor de jornalismo da Rádio Mix, aqui com a sua opinião, com o seu posicionamento, Paulo Castro. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite. E boa noite especial para os ouvintes da Mix 100.7. Tem também presente nosso querido M. Lucian. Olá, sempre de olho aqui no 18 horas e no canal da Mix na hora do programa 18 horas, né? A galera que tá aí no canal da Mix, no aplicativo Humano, comenta, vai mandando perguntas, né? Vamos perguntar alguma coisa hoje especial? Vamos, o que a gente pode perguntar? Se você pudesse fazer uma pergunta para o presidente Bolsonaro, qual seria? Vamos lá, galera, manda as perguntas pro bolso, né? Os bolsominions vão mandando as perguntas. Os haters também, vamos lá. Vai mandando as perguntas, as melhores perguntas vão ganhar, né? A gente vai dar de presente 2 pares de ingressos pro cinema, daqui a pouco eu volto. O que você gostaria de perguntar para o presidente Bolsonaro? Pro bolso, pro Cid. Muito bem, começa agora o seu programa 18 horas desta quinta-feira, 25 de julho de 2019, juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E hoje Manaus foi a capital do Brasil, com as presenças do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado pelo seu superministro, o ministro da Economia, o Paulo Guedes. A nossa equipe de reportagem acompanhou todos os passos do presidente desde as primeiras horas da manhã no Colégio da Polícia Militar e na reunião do Conselho da Suframa. Foi um dia de acenos positivos para a economia do Amazonas. Bolsonaro deixou claro que no seu governo a Zona Franca de Manaus será prestigiada e que vai concluir o asfaltamento da BR-319. O ministro Paulo Guedes disse ainda que quer explorar novas matrizes econômicas no Amazonas, paralelamente à Zona Franca de Manaus, como a biotecnologia. A biotecnologia transformando Manaus na capital mundial do comércio de carbono. Olha aí, as repórteres Odiné Araújo e Karime Leão, né, estiveram na cobertura especial da Mix e vão conversar com a gente e revelar detalhes desses eventos. O primeiro compromisso de Bolsonaro foi no Colégio Militar. O presidente fez questão de homenagear os estudantes que foram premiados nas Olimpíadas de Matemática lá no Japão. Odiné Araújo estava lá e conta como foi. No Colégio da Polícia Militar, o presidente foi recebido com muito entusiasmo por centenas de estudantes. O comandante da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, falou da importância desse momento para os alunos. Hoje é um dia histórico e nós aqui demonstramos que os alunos que representam aqui são parte de 25 mil alunos que fazem parte da rede dos colégios das polícias militares, colégios militares da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Eu quero aqui parabenizar os 2 diretores, a Tenente Coronel Jadne aqui do CMPM5, o Tenente Coronel Alisson do CMPM3, e dizer que a Polícia Militar não é uma polícia de rua, é uma polícia que
está integrada à educação integrada, e a determinação do governo do estado sempre foi essa, foi a integração entre as secretarias. Além de medalhas, os estudantes amazonenses conquistaram o troféu Estrela do Mundo. Uma das premiadas foi Heloísa Freitas, de 13 anos. Tivemos bons resultados na nossa primeira vez na WMI. Teve muitas dificuldades para a gente chegar ao Japão, mas graças a Deus deu tudo certo. Sim, é uma responsabilidade gigante, porque não era só uma Olimpíada, a gente estava representando nossa escola, o Amazonas e o Brasil. E uma das responsáveis por essa conquista foi a professora Monalisa dos Santos Bezerra, que pelo segundo ano levou uma equipe a uma competição internacional. Ano passado nós fomos para a Tailândia, Bangkok, nós trouxemos 2 medalhas da Olimpíada, mas esse ano o peso foi muito maior, porque pela primeira vez nós fomos convidados para ir para uma mundial. E uma mundial, o peso é grande, porque não é só o estado do Amazonas, mas também é representação do Brasil, e é uma responsabilidade muito grande. O projeto que nós temos no Valdoc é para incentivar a educação, para que a comunidade onde nós estamos inserindo possa ter outra esperança, né? Outra vontade de querer estudar. O presidente Jair Bolsonaro, que ficou muito entusiasmado com a receptividade, no final quebrou o protocolo e foi de encontro à plateia. Antes de seguir para a Suframa, a segunda agenda do dia, o presidente falou com a imprensa e elogiou a conquista. É dessa forma, né, através da disciplina, que a garotada pode aprender, respeitando o professor em sala de aula, pedindo bênção para o papai e mamãe em casa, que nós teremos essa garotada aqui realmente consolidando, se Deus quiser, um local de destaque que o Brasil merece, e como sempre mereceu, infelizmente não se voltou para isso, se voltava apenas para a questão político-partidária. Volto com vocês. E logo depois dessa solenidade, o presidente também quebrou o protocolo e concedeu entrevista a jornalistas que não estava prevista na agenda. Foi isso mesmo, Odinei Araújo? Foi isso mesmo, Cid Soares, foi isso mesmo aos ouvintes da Mix. O presidente Jair Bolsonaro, na realidade, hoje ele estava muito top, né? Como a gente diz. Ele estava muito solto, muito bem humorado, né? Ele não estava, nem se importou até mesmo com aquelas perguntas mais azedas, que geralmente, ele para não fugir ao que é Bolsonaro, ele deu uns toques lá em alguns repórteres, mas no mais ele respondeu todas as perguntas, chamou o ministro Paulo Guedes em meio à coletiva, gritando, chama o Paulo, enfim. Mas ele realmente concedeu entrevista coletiva nos 2 eventos que ele tinha programado aqui para Manaus, e ainda lá no Colégio da Polícia Militar, no Parque das Laranjeiras, Bolsonaro falou sobre a liberação do FGTS para as contas ativas, e a gente vai ouvir essa fala dele, um trecho dessa fala. Nós estamos abrindo uma excepcionalidade. A forma de obtenção do FGTS não é essa que nós propomos agora. Nós estamos simplesmente abrindo essa oportunidade. 80% dos trabalhadores que têm FGTS têm menos de R$500 de saldo na sua conta. Agora, nós não podemos abrir de forma muito ampla, porque prejudicaríamos os mais pobres na construção, na aquisição de sua casa tão merecida, e o governo não vai abandonar isso aí. Um pequeno ânimo, a economia, sim, ninguém pode negar isso aí, por 22 bilhões de reais no corrente ano. Eu acho que é bem-vindo, fizemos o que foi possível ser feito. Quem acha que está pouco, é só não retirar, esperar um outro momento para retirar. Bom, o presidente também, ele falou sobre a questão do desmatamento, foi indagado, foi uma das perguntas que ele não gostaria de ter respondido, mas respondeu, e ele voltou a dizer que os números do desmatamento no Brasil não correspondem à realidade. Vamos ouvir esse depoimento. Nós não podemos ter órgãos do governo como temos ainda aparelhados, com pessoas que têm fidelidade a ONGs internacionais. Então esses dados servem para quê? Para alguém lá na ponta da linha ficar feliz, tá? E nos prejudicar nas relações que temos com o mundo. Estamos avançando no Mercosul, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Coreia do Sul. Isso nos atrapalha, com dados que nós duvidamos que sejam verdadeiros. Essa decisão de checar os dados estão nas mãos do Ricardo Salles, Meio Ambiente, e do astronauta Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. Não temos medo da verdade. Nós obedecemos o João 8:32. Agora, nós queremos preservar o meio ambiente, mas não vamos entrar na psicose ambiental. Nós precisamos de investir no Brasil e casar o desenvolvimento
com a preservação ambiental. É isso que nós vamos fazer. Só para lembrar que ele cita aí João 8,16 que diz e conhecereis a verdade vos libertará, né? Se referindo aí aos dados que o INPE apresentou sobre o desmatamento na Amazônia. Bom, o presidente também comentou sobre a possibilidade de ter tido o telefone dele hackeado. Eu achar que o meu telefone, desde antes das eleições, não estava sendo monitorado por alguém, seria muita infantilidade. Não apenas por ser capitão do Exército, conhecedor da questão da inteligência, sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone, então não estou nem um pouco preocupado se porventura algo vazar aqui do meu telefone aqui. Não vou encontrar nada que comprometa, por exemplo, o que estamos tratando com outros chefes de Estado, tocante à Venezuela, nas questões estratégicas para o Brasil. Isso é conversado pessoalmente em nosso gabinete. Perderam tempo comigo. E também Bolsonaro anunciou uma possibilidade de voos diretos para Madrid, inclusive elogiando por 2 vezes e citando a presidente da Amazonas Tour. Eu quero cumprimentar aqui a secretária de Turismo, juntamente com o presidente da Embratur, praticamente acertado um voo de Madrid, Manaus, Lima, no Peru. Então temos muita coisa acontecendo. Por quê? Porque lá fora estão voltando a acreditar no Brasil. Eu viajei o mundo para me preparar para ser presidente da República. E é triste, é doloroso você ser recebido, por vezes, por chefe de Estado lá fora, com o manto da desconfiança. Isso não existe mais. A presidente Lene Medeiros, né, foi citada tanto pela manhã quanto na coletiva à tarde. E o presidente também não poderia deixar de falar sobre a BR-319, que foi muito indagada tanto pela manhã quanto à tarde. Ele disse que a BR-319 vai ser asfaltada ainda no governo dele, que é apenas uma questão ainda de documentação entrave ecológico. Entrave ecológico, né? Mas ele diz que vai ser asfaltada sim no governo dele, nesse primeiro governo, e ele até nessa hora ele criticou bastante ex-ministros do meio ambiente, como Zequinha Sarney, como Marina Silva, não é? Esses, como ministro, nós nunca nos iam ver essa BR asfaltada, né? Isso aí foram as palavras dele. Com certeza essa afirmação dele é muito, muito sensata até. Bom, e o último compromisso de Bolsonaro e de Paulo Guedes em Manaus foi lá na Suframa, né, Carlão? Sim. Estava lá, eles participaram da abertura da reunião do Conselho de Administração da Autarquia, o CAIS. Foi a primeira deste ano. E na abertura logo, o superintendente da Suframa, ele fez questão de frisar que faz 10 anos que o presidente da República não participa desta reunião, né? Mas enfim, a movimentação para lá foi organizada até por conta do trajeto, foi tranquilo, mas atrasou muito, não foi, Neia? Isso. Odineia, ela estava na escola da Polícia Militar. E eu estava na Suframa aguardando. E atrasou, acho que ele se encantou, passeou, ele se empolgou, né? Ele gostou, ele fez selfie, fez live. Verdade. Fez sobrevoo com o governador Wilson Lima. Pro Bolsonaro, que a gente sempre costuma ver na mídia, criticando, atacando, irritado às vezes, ele estava num tipo light, né? Leve e solto. Leve, livre e solto, né? Porque lá no Colégio da Polícia Militar, ele estava no meio dos seus. Lá ele foi muito aplaudido, todos o chamando de mito, né, como ele gosta, e tanto que ele quebrou o protocolo, desceu, foi lá junto com a meninada. Foi pra galera, literalmente causou um alvoroço, ele jogou aluno pra cima e foi depois, tanto que a entrevista coletiva, alguns takes a gente verifica que os alunos gritando mito, Bolsonaro vem aqui só pra te ver e tal. Então isso daí ele se sentiu em casa, né? Na Suframa já era uma coisa mais formal. Séria, mais formal. Foi mais a trabalho, assim, nesse exatamente. sentido. Bacana. E antes de ir para o Colégio Militar, até bem cedo, Bolsonaro fez um sobrevoo de helicóptero sobre o Distrito Industrial, acompanhado do governador Wilson Lima e do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes. O governador gravou um vídeo e postou nas redes sociais. Carlão, a gente tem esse vídeo aí, né? Vamos conferir. Você no aplicativo Humano, né, inclusive. Olha lá. Temos áudio ou só o vídeo, os dois ali um do lado? Temos um áudio, mas está um pouco baixo.
Tenta aumentar aí, eles estão conversando, enfim. Esse foi um sobrevoo antes de toda a programação que eles tiveram, as reuniões, né? Eles sobrevoaram. Agora tá dando para ouvir. Para que esse estado, essa região maravilhosa, cada vez mais seja integrada ao Brasil e mais nós. Nós estamos chegando aqui na Newton Lins, daqui a pouco nós vamos lá para a Suframa e vamos falar sobre proteção da Zona Franca e também da BR-319, né, presidente? Se Deus quiser. Aí ele já adianta, né, BR-319, eles estavam chegando ainda no colégio, no 5º Colégio Militar do Estado do Amazonas. Ele estava bem à vontade, né? Você vê que o presidente está tranquilo. Foi esse o tom, né, Odineia, hoje das coletivas, né? Até mesmo na Suframa, quando você falou que o compromisso era mais formal, né? Mas ainda assim ele estava muito disponível, toda a sua assessoria também estavam muito dispostos, tanto que a agenda do presidente realmente era para que ele ficaria em Manaus até às 11 horas da manhã e depois retornaria para Brasília. É só a coletiva lá na Suframa, acho que terminou 1h30, se eu não me engano. Bom, e o ministro Paulo Guedes, né, depois do superintendente da Suframa, dele ter começado os trabalhos lá já na Suframa, ele chegou tarde, estavam todos esperando, enfim, a comitiva, várias representações civis e militares aguardando na Suframa. Ele atrasou um pouco, né? Como a gente está falando aqui, o clima foi uma visita de amigos, né? O que parece. O ministro Paulo Guedes, ele começou a fala dele parafraseando o próprio presidente Bolsonaro e elogiando a região amazônica, elogiando toda a riqueza e falando que a Amazônia é nossa, não é do mundo, ela é nossa, ela é do Brasil. Do Brasil. Ele disse que a política do governo federal não é derrubar nada. E não é derrubar, não é impedir, não é mudar nada que seja bom para o Brasil como um todo. E sim trabalhar para construir alternativas melhores para todas as regiões do Brasil. Mas ele ponderou em... Vamos conferir, Carlão. Temos o vídeo pelo Humano. Você que está aí no Humano pode conferir o vídeo. Vai voltar o vídeo? Tem um segundo vídeo. Não, né? Segundo vídeo do que é o na Suframa. Na Suframa o governador defendeu o desenvolvimento de outras alternativas econômicas, né? Você confere agora. Exatamente. Da mesma forma, senhor presidente, nós pedimos que haja prioridade no ZE, inclusive o zoneamento econômico ecológico do Purus já foi homologado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está na Casa Civil e eu tenho certeza que logo ele deve ser assinado pelo senhor para ajudar os nossos irmãos que moram naquela região do Purus. Presidente, conte com os governadores da Amazônia, conte com esses governadores que estão torcendo para que esse país dê certo, para que haja o desenvolvimento que todos nós sonhamos, para que haja o desenvolvimento que se espera na Amazônia, que se espera no norte, região que por muito tempo ficou relegada a um segundo plano e as pessoas olhavam para a Amazônia apenas do ponto de vista da preservação, como aqui se tivesse uma redoma e que não se tivesse aqui o ser humano, como se não tivesse o cidadão. Nossa prioridade é preservar o cidadão, gerando emprego e renda, gerando desenvolvimento econômico e social e garantindo a preservação da nossa floresta. Muito bem, nós ouvimos aí o governador Wilson Lima fazendo a sua participação na reunião da Suframa e seguimos agora aqui, Karine. Então, pois é, estávamos falando que na Suframa, né, que foi aberta todos os trabalhos pelo superintendente da Suframa, e logo depois Paulo Guedes, o ministro da Economia, que era o que todos queriam ouvir mesmo, de né? verdade. Todos com 1000 perguntas sobre a Zona Franca, sobre reforma da Previdência, enfim, todos queriam ouvir mesmo o ministro Paulo Guedes. E foi como eu falei, ele começou elogiando a região, a grandiosidade, né, falando que a Amazônia é nossa e que o objetivo do governo federal não é atrapalhar, nem acabar com nada que é bom em determinada região, né? Mas ponderou também. Vamos conferir. Mas não podemos derrubar o que existe. Nós temos que preservar o que existe, estimular o que existe e imaginar futuros diferentes e melhores. Os americanos fizeram de um deserto uma capital de entretenimento. É
Las Vegas, por exemplo. Ora, nós temos recursos nessa região que, como diz o presidente sempre, nenhum outro país tem, de minérios, de gás e principalmente de biodiversidade. Então, em cima dessa base que está aí, nós temos que imaginar um futuro ainda mais grandioso, onde tenhamos biotecnologia, onde tenhamos biofármacos, bioquímica, onde tenhamos remédios com base em medicina e que finalmente Manaus seja a capital mundial da biodiversidade. Pois é, e nesse ponto a gente percebe que ele apontou aí novas matrizes econômicas parecidas com aquela tal história do Plano Dubai, né? Ele falou de biofármaco, né, Paulo? A gente vê, ele comparou, ele falou de Las Vegas, ele falou do deserto. Transformar Manaus na capital mundial de negócio do carbono. Também, essa já foi uma segunda fala. Nessa primeira fala, ele comparou com o que os Estados Unidos fez com Las Vegas, de ter desenvolvido um deserto. E disse que aqui nós somos muito mais ricos, não temos um deserto, nós temos muitas riquezas. Falou também sobre a forma correta que o Brasil deve negociar com o resto do mundo e falou também de estradas. Eles querem ligar a região norte com o mundo globalizado. Vamos conferir. Nós temos que negociar maior ainda, por exemplo, acordos comerciais onde nós reconhecemos, ao contrário de outros grandes países que comerciam também conosco, mas que não reconhecem patentes, não reconhecem franquias, direitos de propriedade. Nós, brasileiros, somos parceiros naturais dos americanos, mas queremos saber se eles também reconhecem o direito de propriedade ao oxigênio, porque nós produzimos oxigênio para o mundo. Nós devíamos ter aqui não só as estradas, que nós vamos ter, sim, temos que ter a Transpacífica, saindo pelo Acre, pelo Peru e nos despejando nos maiores mercados, pelo Acre, por Rondônia, e atravessando o Peru e nos despejando nos mercados globais. E não só também lá em cima, na Guiana, chegando a Guiana através de Roraima, não só esses investimentos convencionais, e tem dinheiro para isso no mundo inteiro. Nós somos a Davos, nós somos a Washington, e o que mais tem no mundo são recursos de grandes organizações, como o New Development Bank, World Bank, IFC, o próprio FMI, todos querem financiar projetos transnacionais. Então, se nós e o Peru queremos conectar, há dinheiro para isso. Se nós queremos nos conectar com a Guiana por causa do mercado de gás e também para diminuir, aumentar a nossa influência geopolítica na região e diminuir o isolamento da região norte, há recursos também para isso. Ou seja, a gente escutou aí que ele quer ligar o norte do país aos mercados globais, né? Vamos esperar. Se sair a BR-319 já é uma grande vantagem para a Zona Franca de Manaus. Foi que todos foi a pergunta que todo mundo fez, não é? Nesse ponto, o Guedes também falou sobre aí sim o desenvolvimento do mercado de carbono aqui no estado. Vamos conferir. Mas muito além desses investimentos tradicionais de infraestrutura, nós temos que ter, por que não, em Manaus, uma capital também mundial de negociação de carbono, de bolsas de valores, onde se negociam mercados que hoje aparecem intangíveis, mas são recursos. Nós temos água, nós temos oxigênio, e isso tudo tem valor econômico, enorme valor econômico. Isso nós podemos criar, então, aqui no Amazonas, um centro mundial de sustentabilidade, um centro mundial de biodiversidade e, ao mesmo tempo, criando riquezas com uma nova visão de um futuro diferente. Porque não pode haver muito futuro se dependermos apenas, vocês vejam, nós subexploramos esses recursos por falta de definição de direito de propriedade, o direito de exploração dos recursos econômicos que tenhamos, e por outro lado, tendo toda essa riqueza, nós vamos viver só de diferença de impostos? Só porque tem uma diferença de impostos? O ideal é que o Brasil todo fosse uma enorme zona franca, que os impostos fossem baixos e que nós fôssemos uma economia de mercado realmente e que pudéssemos fechar esse gap e responder a esse enigma que o presidente sempre diz, que é: como é que pode um país tão rico em recursos naturais não ter ainda saído da miséria e ter uma parcela importante da população na pobreza?
Isso é por nossa incapacidade, governos passados, de definir esse direito de propriedade, de definir a capacidade de recurso, marcos regulatórios adequados, abrir oportunidade para investimento, proteger a propriedade privada para que esses recursos possam ser usados. Agora, acima de tudo, respeitando essa riqueza natural imensa que tem que também ser preservada, que é essa força da selva. E eles gritam entre eles toda hora: selva, selva, selva. Eu acho isso ótimo. Isso mostra o compromisso que eles têm com a selva. Aí foi o presidente Bolsonaro aí falando selva. Enfim, a plateia toda gostou. É selva guerreiro, né? Que é o pessoal daqui. Selva. Então a gente percebe que nesse discurso ele disse que viajou e que conheceu mais e que ele realmente teve mais propriedade para falar a respeito do mercado, a respeito de novas matrizes econômicas para o Estado, não é? A esperar para ver, né? Ele criticou aí vários outros mercados também que vivem de incentivos fiscais, falou de São Paulo e falou do Rio de Janeiro. Onde está a maior parte dos incentivos fiscais no Brasil, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná. Manaus representa apenas 8%, Karine. Exato, ele foi lúcido quando ele falou isso. Falou que nenhum mercado deveria se ficar só nisso, digamos assim. Só né? tem um pequeno detalhe que a gente não pode esquecer. Quando se fala agora de criptoativos, né, a gente está falando de criptomoedas e não sei o que e tal. O maior ativo que nós temos hoje é a floresta amazônica, que é a moeda verde. Sim. Eu preciso começar a discutir isso aí. O Paulo Guedes tem que centenar essa situação também. É uma outra grande alternativa. Bom, ele encerrou o discurso firmando compromissos de uma forma bem amigável. Vamos conferir. Nós não vamos atingir a essência e o coração econômico das regiões brasileiras e principalmente dessa região. Pronto, aí foi o que a imprensa entendeu que ele... Ele se refere aí na questão da reforma tributária. Exato. Como seria o comportamento do governo em relação à Zona Franca na reforma tributária que deve ser enviada nos próximos dias pelo governo ao Congresso Nacional. Exato. Então ele diz o seguinte: não há interesse do governo em destruir a Zona Franca num processo de reforma tributária. Exatamente isso, porque foi inclusive uma das perguntas da coletiva, né? Que logo depois o presidente e o ministro concederam coletiva que é uma coletiva que não estava confirmada, mas o presidente decidiu fazer, enfim, foi um corre-corre meio que de última hora, mais ou menos, né? Porque nunca é assim. Eu lembro aqui, viu, Karine e Paulo, daquela vinda aqui do Belmiro Vianês, em que ele foi muito feliz em diversos pontos, principalmente em trazer aqui, em algum momento, o Paulo Guedes para conversar com empresários, líderes de câmaras de comércio, sabe, com grupos de leitores lojistas e pessoas que conhecem um pouco mais de perto a questão Zona Franca mesmo. Ele precisa conhecer isso de verdade, ele não conhece. Desculpa, mas essa viagem... Não conheceu quase nada. Foi muito rápida, mas já mudou um pouco o discurso, sim, o tom pra muito mudar áspero. O discurso já realmente já mudou. O tom era muito áspero com a Zona Franca de Manaus e com o estado do Amazonas. Mas sobre a reforma tributária, acho que a gente tem agora separado, né? Vamos conferir isso. É interessante que eu tenho sentido o apoio da bancada do Norte, e particularmente da Amazônia, em todos os movimentos lá. Então eu não sei, pode ter alguém criticando, mas não é o que eu sinto. O que eu sinto é que houve uma votação importante a favor das nossas reformas e também a PEC 45 não é a nossa. Então a nossa vai sair daqui a pouco, vocês saberão a posição e certamente nós sabemos a importância que é a estrutura tributária atual para a região. E evidentemente nós vamos levar isso tudo em consideração quando apresentar a nossa proposta. Se diz é o seguinte: nós queremos fazer uma reforma tributária. Aí alguém disse o seguinte: bom, mas então como é que vai ser? Como é que fica a Zona Franca de Manaus? E aí eu perguntei o seguinte: você quer que o Brasil não faça uma reforma tributária por causa disso? Ou você quer que a gente atenda a região da Zona Franca, mas que isso não impeça uma reforma tributária que seja importante para o Brasil? Se vocês olharem isso de uma forma construtiva, como a bancada do Norte olha e conversa conosco, não tem problema nenhum. Mas se vocês quiserem criar conflito o tempo inteiro, aí vocês vão viver disso até conhecer a reforma. Aí ele elogiou em vários momentos o ministro Paulo Guedes, a bancada do Norte, que está trabalhando assim, de uma forma bem produtiva com o governo federal. De forma política.
infelizmente, somente de forma política. Não adianta. Tem que entrar aqui no Amazonas e vir conversar com os nossos empresários, com o pessoal. Tem que conhecer o distrito industrial. Exato. Não Ficar mais tempo aqui, tem que ficar mais tempo, tem que procurar conhecer mesmo, de pisar fato. no chão de fábrica. Exatamente. Saber como é que é fabricado o produto aqui, para não ficar só na teoria de livros e criticar a concessão de incentivos, que é muito importante aqui para a Zona Franca de Manaus. E que representa pouquíssimo em relação ao que a gente acabou de falar. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim. E temos que ver também como vai ser a repercussão lá, né, no sul do país, e quando eles chegarem lá, o que eles vão falar, inclusive. Pra você ver, Carlão, como é que são as coisas. Tudo. A gente está em cima, como eles falam, né? Nós estamos em cima do ouro, amigo. Mas não é um ouro verde. Eles precisam entender como se negociar e manter a floresta em pé. Existem empresários interessados em pagar para que essa floresta fique em pé, que aí a gente fala que vira a moeda verde. Sem dúvida. Então essa discussão, ela tem sido levada à baila em diversas discussões de câmaras de comércio, mas isso não chega no governo federal. Tem que sair do discurso e partir para beneficiar diretamente o caboclo, o ribeirinho, as pessoas que realmente protegem a nossa floresta. Porque é o essencial. São eles que estão... Eu ficaria feliz numa visita que passasse uma semana numa região longínqua, com um caboclo, para ver a realidade, para ver como é que se vive e como é que se preserva de fato, né? A gente e com vários técnicos, né? Com vários especialistas. Verdade. Karime, você esteve na coletiva, inclusive participou ativamente da coletiva, não é isso? Vamos conferir, tem aí um trechinho. Presidente, Karime Leão, da Rádio Mix, programa 18 horas. A Zona Franca de Manaus, os empresários e futuros investidores, eles podem ficar tranquilos? Podem. Olha só, eu viajei o mundo desde o início de 2015, quando eu pretendia disputar as eleições e sabia que não ia ter televisão, né? Um partido político grande, ter fundo partidário, ia ter grande parte da mídia contra mim, uma série de problemas, né? E é difícil você ser recebido por pessoas do mundo afora com o manto da desconfiança. O Brasil perdeu muito ao longo dos últimos 30 anos nesse quesito. E a nossa chegada é um sinalizador a essas pessoas que o Brasil está mudando, estamos recuperando a confiança em nós do Brasil. Começa por aí o desenvolvimento e a mudança das coisas. A política é a mesma coisa. Aí eu acho que todo mundo gostou aqui quando nós indicamos o Ministério Técnico. Não fizemos o Ministério como se fazia no passado. Hoje eu tenho aqui alguns ministros do lado aqui, que são pessoas competentes, que tiveram total liberdade de escolher os seus ministros, né? Por indicações próprias, e de modo que hoje eu posso cobrar de qualquer ministro a solução de qualquer problema. Ele só não faz milagre. O resto está pronto para cumprir essa missão, e mais ainda, os ministros conversam entre si. Não chega no ministro tal para tratar alguma coisa e fala, não, eu devo aqui a esse grupo político essa situação e não quero conversa. Isso não existe. E a governabilidade está se fazendo presente, a grande maioria dos deputados e senadores entenderam, né? Estão gostando dessa forma de fazer política, e todo mundo ganha agindo dessa maneira. Muito obrigada, presidente. Muito bem, o Conselho da Suframa aprovou todos os projetos que estavam em pauta. Foram 88 projetos industriais. Juntos, os projetos somam 626 milhões de dólares em investimentos, e a meta é gerar 3.545 novos postos de trabalho. Esta foi a primeira reunião do CAS este ano. E agora nós vamos conversar com o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PRB, que fez parte da comitiva do presidente. Alberto Neto foi o único parlamentar do Amazonas a vir no avião com o presidente. Deputado Alberto Neto, boa noite, o senhor nos ouve? Opa, boa noite. É um prazer estar falando aí com a Rádio Mix. Prazer todo nosso. A Rádio Mix estava presente, fazendo pergunta ao nosso presidente. Isso. Estava lá acompanhando. Tá certo. Deputado, como é que o senhor avalia essa visita do presidente aqui ao Amazonas? Avalio de maneira muito positiva, né? Primeiro na parte prática, na aprovação dos projetos na Suframa, na geração de emprego, na geração de renda para o Amazonas, para Manaus. Isso é bom para a economia local e para a economia nacional, trazendo de volta o protagonismo que a Suframa tinha no passado. Né? E a vinda do presidente, né, traz essa retomada do protagonismo. Parabenizar o Coronel Menezes, que está à frente da Suframa,
onde o Paulo Guedes, até no momento lá da mesa, apontou que o Código Menezes foi uma indicação do presidente da República, mostrando prestígio ao nosso Estado, deu para aparar as arestas em relação ao Paulo Guedes, em relação à Suframa, mostrando que é compromisso do presidente manter o modelo e também trabalhar novas matrizes econômicas, né? O turismo, a mineração, que foi muito explorado, o compromisso dele também, que foi questionado pela BR-319, e que nesse governo a certeza que os entraves ambientais serão superados e que nesse mandato toda a BR será asfaltada. Então trouxe muita esperança essa vinda do presidente ao Amazonas, trouxe muita esperança para o nosso povo. Primeiro, na manutenção do modelo, independente da reforma tributária. Inclusive, eu conversei no avião com o Paulo Guedes sobre a reforma tributária. Essa reforma tributária que está aí não é a reforma do governo, não é o que o governo pensa. É uma reforma do Congresso, de um parlamentar que trouxe através de um lobby lá de São Paulo. Mas que nós vamos combater essa reforma tributária porque ela mata o modelo da Zona Franca. E que o governo tem uma nova proposta que mantém o modelo. Então a gente tem conversado, a bancada do Amazonas é muito presente, é muito atuante, ocupa posições importantes no Congresso e tenho certeza que nós vamos honrar o povo amazonense em manter o modelo da Zona Franca e também progredir com novas matrizes econômicas. Então a vinda foi muito positiva, o presidente tem um compromisso com o Amazonas e deixou muito claro isso. Deputado, ficou definido quando vai ser a próxima reunião do Conselho da Suframa? Eu tive, no momento que eu saí com o presidente, que ele foi dar coletiva, depois nós retomamos para Brasília, eu não copiei quando foi a próxima data do CAIS, o próximo encontro, mas poderei pegar essa informação e passar logo mais. Tranquilo, mas aí foi definido, né? Quer dizer, os trabalhos estão andando. Sim, exatamente. Serão frequentes as reuniões a partir de agora. O Paulo Guedes já deixou a portaria 32, se eu não me falho a memória, ela já trouxe uma simplificação dos projetos. Então a própria Suframa vai ter autonomia de aprovar os projetos, isso aí vai ser um avanço, uma desburocratização. Nós não vamos ter que esperar, né, o produto sair de linha para depois, às vezes, passar anos para ser aprovado. Então nós já vivemos um novo momento, onde o presidente e a equipe dele econômica tem um grande interesse de destravar o nosso país, de acabar com essa burocratização que deixa o nosso país amarrado, que o empresário sofre muito, né? Fora a carga tributária, que é altíssima, tem uma carga burocrática que é gigantesca. E a carga ambiental aqui no Amazonas é pior ainda. Então o presidente tem muito interesse de quebrar esses entraves e fazer o nosso Amazonas, o nosso país, voltar a crescer. Deputado, então ficou certo de que teremos sempre uma agenda agora aberta com o ministro Paulo Guedes e com o próprio presidente? Olha, com certeza, e a bancada do Amazonas está sempre de olho, vigilante, para manter o nosso modelo, porque 80% da economia do Amazonas depende da Zona Franca de Manaus, e se não é segredo, o modelo não pode acabar do dia para a noite, temos que fazer uma transição no mínimo dos 50 anos, temos que trabalhar novas matrizes econômicas, como mineração, o turismo. Já foi falado também que vai ter uma empresa espanhola, vai fazer Peru, Manaus, Espanha. Isso já são sinais de retomada do crescimento do país e do Amazonas. Eu tenho certeza que esse governo vai prestigiar o nosso estado. O nosso estado ele é estratégico não só para o país, mas para o mundo. Então nós merecemos todo o prestígio e toda a valorização. Deputado, nosso muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 18 Horas. Conversamos com o capitão Alberto Neto, do PRB, que fez parte da comitiva do presidente aqui nesta visita ao Amazonas. O nosso muitíssimo obrigado, senhor. Obrigado, eu que agradeço. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 39 minutos em Manaus. Nós vamos agora ao playlist 18 horas em 100,7. Você vai conferir aí mais uma música, mais um sucesso aqui no 18 horas no playlist. Você está ouvindo 18 horas.
6 horas e 43 minutos em Manaus, 18 horas, seguindo em frente. Nós ouvimos aí, né, mais um playlist aqui no 18 horas, a Catherine Elizabeth Rudson, que é a nossa querida Katy Perry, não é isso, Cid Soares? É isso mesmo, Cid Soares é Karine Karine Leão, Leão, Cid Soares. não é, Cid? É. Mas a gente, né, quem conferiu o clipe aí pelo aplicativo Humano pôde ver, né, o climaço de anos 70, coloridaço, bem, bacana era isso. de aquário, né, Cid? Comecinho de anos 70, de fato. Não é aquela coisa bem hippie, né? A Katy Perry é uma cantora, claro, compositora, atriz norte-americana. Ela vendeu aproximadamente 134,6 milhões em singles. A gente pode até ver aqui qual que você prefere, né? Qual o seu single preferido dela? Tem um Não monte. sei. Agora, Firework pra mim é maravilhoso. Eu Agora, gosto. você tem que ver o seguinte, ó, uma coisa que é bem legal que fala aqui, que ela é atriz norte-americana, ela é compositora, ela é cantora. Então, essa junção de arte hoje é bem necessário para todos os artistas estadunidenses, muito necessário, porque a produção de videoclipe é o que mais gera recurso para eles hoje, né? Vendo que venda de disco, essa coisa meio que acabou. Então, a produção de videoclipes, né, e shows é de onde eles tiram realmente o recurso. E a Katy Perry, ela arrasta milhões de fãs aí. Sim, o show dela é aquele showzaço, né? Exatamente, é um negócio maravilhoso, tipo, né? sei lá, era Britney Spears, era assim, tipo Aliás, Beyoncé, a gente né? falou em Firework aqui, mas a música que me toca da Katy Perry, de fato, qual? Até pelo clipe também, que é muito bem produzida, é de Dark Horse. Ah, tá aqui também, é Dark Horse. É sensacional. Mas eu acho divertidíssimo. I Kissed the Girl and I Like It. É divertidíssimo. O videoclipe traz aí toda a referência dos anos finzinho de 60, né, 70. Mostra a artista com cabelos alaranjados e um ambiente que pode ser descrito como uma espécie de retiro do amor, não é? Perfeito. É isso aí. Bacana. Agora são 6h45. Foi apenas mais uma. Uma musiquita do nosso nós playlist. Conferimos aí no playlist. Participe com a gente do programa 18 horas, o programa de notícias, debate da Mix pelo WhatsApp aí, é o 9312-1007. Um alô especial para você que está no Mano, curtindo aí o 18 horas. Ai, muitas participações, viu? O povo Muitas do Mano participações. ama a Katy Perry. Tá aqui a Gisele Pacheco teve até aqui, eu conheci, tirei foto com ela e tudo. Tem a Carla 35 também. Tem o Vitor dando boa noite, falando que super gostou do clipe. Tem a Cristina Silva. Então, estão todos aqui super elogiando. É claro, Katy Perry é o que o Cid falou, né? A artista, quando ela consegue fazer um trabalho desse, com tantas performances, ela atrai multidões. E eles todos, né, Cid, os estadunidenses, como você falou, desde pequenininho eles já sabem atuar, cantar, É só dançar você pegar e aí, tudo mais. Justin Timberlake. Ele é maravilhoso. Justin Bieber. É, o Bieber. Essa turma aí é toda completinha. E no Brasil hoje nós já estamos tendo alguns, a partir dos anos, depois de 90, 2000, começaram a aparecer esses artistas também no Brasil que cantam, dançam e sapateiam. Na sua terra, Carlos, em São Paulo, os artistas hoje estão fazendo teatro, dança e música. Então é um complemento geral. Mas é agora. porque também em São Paulo agora eles fazem os grandes musicais, Sim. como o Broadway. Claro. Então é um mercado de trabalho, Broadway. é um nicho. Então quem é artista é completo, né, hoje em dia. É isso, notícia com credibilidade você confere aqui no 18 horas. O programa de debates da Mix Manaus. Médicos do Amazonas vão até Brasília pedir intervenção do ministro da Saúde para mediar a crise no Amazonas. Mais informações com a repórter Nathalie Moraes. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, enviará para Manaus uma comitiva de técnicos do Ministério da Saúde para a elaboração de um relatório que vai ajudar na decisão do que pode ser feito para melhorar a saúde no estado. Essa afirmação foi feita durante uma audiência realizada no Ministério da Saúde em Brasília. O ministro recebeu uma comitiva composta por médicos de várias especialidades que atuam nas unidades hospitalares de Manaus. Segundo o presidente licenciado do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, a crise atinge a todos os trabalhadores da rede estadual do sistema de saúde, além de pacientes que estão sofrendo. Ele decidiu então que vai mandar a Manaus uma comitiva, de técnicos do Ministério da Saúde para verificar
todos os itens, né, todas as questões que nós levantamos, como a falta de insumos, né, infraestrutura inadequada, né, e tudo mais que foi lá apresentado, inclusive de forma documental. Ainda como proposta que nós fizemos, de que havia necessidade, já que o governo não mantém um diálogo técnico conosco, né, profissionais da saúde, e ele disse que isso realmente é necessário, é fundamental, né? E deu o exemplo do Ministério, onde o Ministério está se relacionando principalmente com as sociedades de especialidades, com os profissionais que conhecem as diversas áreas de atuação da saúde. E também se comprometeu que ele iria ligar para o governador, para o secretário e tentar intermediar essa conversa mais técnica na busca de solução dos problemas. A comitiva de diretores da Sociedade de Especialidade Médica representa mais de 2.000 profissionais e são responsáveis por cerca de 70% dos serviços prestados à população, atendendo na urgência e emergência das unidades. A doutora Patrícia Sichar, presidente em exercício do Sindicato dos Médicos do Amazonas, também participou da reunião e esclareceu a natureza dos contratos das sociedades médicas com o Estado. A saúde está caótica por falta de gestão, por falta de competência do gerenciamento dos recursos. Ano passado nós fizemos um grande movimento junto à Assembleia Legislativa para liberar fundos para que nos pagassem os atrasados. Chegaram a pagar uma parcela e não quitaram a dívida como prometido. Este governo não tem palavra, ele não honra com sua palavra. Em várias reuniões tem falado uma coisa e tem agido de outra forma. E nós estamos cansados de mês a mês ter que pedir para receber, de mês a mês ter que pedir que melhorem as condições de trabalho, mês a mês ter que nos desgastar desta forma. E nós não queremos mais. Por isso, essa reunião junto ao ministro da Saúde. Após o pedido de socorro, o ministro da Saúde se mostrou sensível ao drama enfrentado pela categoria e chamará para um diálogo as secretarias municipais e estaduais para tentar solucionar os problemas da saúde no Amazonas. Eu volto aos estúdios com vocês. E hoje o ministro público federal apresentou novas denúncias no âmbito da Operação Maus Caminhos. O repórter Azaf Augusto tem os detalhes. O Ministério Público Federal pediu a condenação dos advogados Lino Chícharo, Paulo Rogério Arantes, do médico Mohamed Mustafa e da ex-presidente do Instituto Novos Caminhos, Priscila Marcolino, por envolvimento em esquema de desvio milionário de dinheiro da saúde. A denúncia do MPF é referente à Operação Cashback, uma das fases da Operação Maus Caminhos. Como explica o procurador da República, Armando Castro. Apurou-se que os valores pagos pelo Instituto Novos Caminhos a escritório de advocacia eram, posteriormente, sacados em espécie e devolvidos ao caixa do próprio Instituto Novos Caminhos. O contrato servia, então, como forma de desviar parte de seu valor em prol do próprio Instituto Novos Caminhos. No caso, a denúncia descreve a prática desse ato por 6 vezes, resultando em 6 crimes de peculato no valor total de R$360 mil. Segundo o MPF, a empresa de Lino Chícharo foi contratada pelo Instituto Novos Caminhos para prestar assessoria, consultoria e representação jurídica para 3 unidades de saúde geridas pelo Instituto, mas os valores eram superfaturados. Mais informações estão no site 18horas.com.br. Volto com vocês. E o leilão dos prédios do Tropical Hotel e da FUCAP, que aconteceriam hoje, foram suspensos. O leilão foi suspenso liminarmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Mais informações agora com Rodrigo Soares. De acordo com o Tribunal do Trabalho, a suspensão do leilão do hotel aconteceu por divergência entre o valor inicial de arremate, que é de R$60 milhões, contra o valor da avaliação de mercado, que é de R$300 milhões. O dinheiro do leilão seria utilizado no pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Já o prédio da FUCAP está avaliado em R$7,5 milhões e acumula graves problemas financeiros desde 2016.
De dívidas trabalhistas, a Fundação de Ensino acumula R$250 mil. Além desse prejuízo, a arrecadação de IPTU aos cofres do município foi prejudicada em mais de R$60 mil, conforme informações do Tribunal do Trabalho. Volto com vocês. Um avião caiu hoje nas proximidades do município de Altazes. Mais informações com o próprio Azaf Augusto. O acidente deixou 2 pessoas feridas, que foram encaminhadas ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Além das 2 vítimas que ficaram feridas, o avião de pequeno porte transportava para a cidade de Itaituba, no Pará, um cadáver que também foi vítima de queda de avião. A aeronave partiu do Aeroclube de Manaus e caiu em uma área de mata, no município de Altazes, a 112 quilômetros de Manaus. As 2 vítimas ainda estão hospitalizadas. Volto com vocês. Peritos da Polícia Federal não conseguiram desbloquear o celular do ex-prefeito de Inhamundá, Mário Paulaim, do MDB. O aparelho é peça-chave no processo de compra de votos movido contra o governador Wilson Lima pelo então candidato à reeleição Amazonino Mendes nas eleições de 2018. Abre aspas, verificou-se que o aparelho estava bloqueado por senha, não permitindo acesso às suas informações. Foram utilizadas diversas técnicas periciais, não se conseguindo êxito, fecha aspas, diz o trecho do laudo. O celular foi enviado à Polícia Federal há mais de 6 meses pela Justiça Federal. A conclusão da perícia já está nas mãos do relator do processo no Tribunal Regional Eleitoral, Abraham Peixoto. Bom, esse celular do Mário Paulaim, ele é mais seguro que o do ministro Sérgio Moro, pelo jeito. Desbloquear esse celular seria fichinha pro hacker lá de Araraquara. O cara invade até o celular do presidente da República. Imagine esse do prefeito do interior aqui do Amazonas. Eu acho que tem que mandar pra lá, hein? Não, então é muito bom esse aí, né? Agora às 6h55. Carlão, temos Nafice Valoz? Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E hoje peço permissão para falar de homens que fazem com muita facilidade da mentira uma verdade. E começo com uma frase mundialmente famosa, abro aspas, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Esta frase, que foi dita a Adolfo Hitler como aconselhamento de conduta, ao que tudo indica, vem sendo adotada por inteiro pelo governo do Sr. Lima. É preciso não esquecer que o marketing faz parte da vida do homem que recentemente iludiu a população com a bronca é comigo, com a educação será minha prioridade. E pode sim estar fazendo uso do mesmo caminho para confundir o cidadão, repetindo o que fez na campanha e esperando também obter êxito. Até porque é inaceitável que, diante do caos por que passa o estado do Amazonas, em todos os setores de governo, o senhor governador fale ao senhor presidente da República em modernidade e em mudança. Mas dizem os amazonenses que de moderno mesmo no estado do Amazonas, somente o novo veículo do amigo do senhor Lima. E mudança apenas aquela residencial que foi feita logo após as eleições, mais precisamente no dia da votação do segundo turno. Até porque, apesar de ter recebido 4 sets, os modernos centros de educação de tempo integral, unidades com estrutura de primeiro mundo, até hoje não os disponibilizou à sociedade como é de direito e como é seu dever. Nafice Valoz, de Brasília, para o 18 horas. E por hoje é só. Meu boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E agora, Cid, o que nós temos de novidade no esporte? Boas novidades, né? Dia 10 de agosto, lá no município de Rio Preto da Eva, o Rio Preto da Eva está sediando aí a primeira etapa do Campeonato Amazonense de Sup Race, né, o stand-up paddle, reunindo aí os principais atletas do Amazonas, Roraima e Pará, com uma média de 60 atletas, sendo 40 crianças e 20 adultos. O campeonato oferece uma premiação em dinheiro, com R$2.000 para a categoria profissional, e os campeões do Amazonas formarão uma delegação e deverão representar o estado no circuito brasileiro de 2020. Pablo Casado, presidente da Federação de Stand-Up Paddle aqui do Amazonas, disse que
vai competir. Ele é bicampeão brasileiro, vai brigar agora pelo título, mais uma vez. E o Manaus foi goleado hoje, Cid? Aí é que tá, né? O sofrimento. Poxa. O Manaus sofreu uma derrota hoje à tarde pro Sobradinho por 4-1 em jogo de ida, válido pela Copa Verde em sua primeira fase. A partida foi no estádio Zequinha Roriz, mais conhecido aí como Serra do Lago, em Lusiânia, Goiânia. Ou melhor, em Goiás, desculpem. Os gols foram de Jailton, Carlos Henrique, Anderson e Gilvan. O gol do Manaus, que abriu o placar, foi de Evair aos 3 minutos do primeiro tempo. Quer dizer que foram 4-1. 4-1. Doeu, né? Doeu bastante. Mas tem jogo domingo, tem jogo domingo. Vamos lá, vamos torcer, né? Agora 6h59 tem Emi Lucian com... Tem Emi Lucian, vamos! Grande Emi Lucian. Vamos lá, quem vai pro cinema hoje é a Cristina da Silva Batista e o Michel Vitor Monteiro. Ó, mandaram um monte de perguntas. Isso que eu ia falar. E quais foram... Gente, mas é melhor nem perguntar. Né? Gente, mas eu gostei das perguntas. Gostou? Então de perguntem. cara, cadê Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê Depois o Queiroz? Falando de nepotismo. Nossa, Queiroz teve uma que ela era. fez uma lista de 5, 6 perguntas assim. Olha, essa muito merece legal. ganhar. Eu tava sedento pelas perguntas aqui. Mas ele colocou, acho que foi uma das que venceu aí. Foi né? a Cristina da Silva e o Michel Vitor Monteiro. Isso. Não posso terminar o programa de hoje sem mandar o beijo para Isaías Lobão, que acompanha a gente aqui todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, na Mix, no 18 horas. Muito bem, e a partir de agora, vamos aí começar o nosso editorial 18 horas. Vai, Carlão. Editorial 18 horas. A visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus, a primeira como presidente eleito, foi emblemática para o Amazonas. Não tivemos nenhum resultado prático, a não ser os investimentos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa. São mais de 600 milhões de dólares e 3.500 novos empregos nos próximos 3 anos no polo industrial de Manaus. Mas o atual cenário, palavras e compromissos também são importantes. O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu em fortalecer a Zona Franca de Manaus e asfaltar a BR-319, 2 das principais reivindicações dos amazonenses. E mais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que vai incentivar a exploração de outras alternativas econômicas paralelamente à Zona Franca de Manaus, ampliando as nossas matrizes econômicas, hoje concentrada na Zona Franca. Paulo Guedes também antecipou que as vantagens comparativas do modelo de desenvolvimento amazonense serão preservadas na proposta de reforma tributária que o governo enviará nos próximos dias ao Congresso Nacional. Ou seja, o governo do presidente Bolsonaro acena publicamente que vai preservar e fortalecer a Zona Franca de Manaus, ao mesmo tempo em que vai estimular a exploração do turismo, da biodiversidade e até transformar Manaus na capital mundial do comércio de carbono. O compromisso com a BR-319 é outro ponto a ser destacado. Agora, nos resta cobrar para que essas palavras, esses compromissos, sejam de fato efetivados. O Amazonas, como dissemos ontem, é solução e não um entrave para o país. 7-1. Boa noite. Uma ótima noite para vocês. Um beijo. Boa noite e até amanhã. Boa noite, povo. Continue em 100,7. Boa noite, Paulo. Continue em 100,7 na Mix FM. Na sequência, Mix Tudo. Fique junto. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.